Mente equilibrada, finanças saudáveis. O Além das Sessões está de volta. E nesse momento eu convidei uma pessoa muito especial para falar justamente de finanças, um tema super importante e relevante. Lembrando a vocês que o podcast Além das Sessões é justamente um projeto 100% dedicado a você que está aí do outro lado, que gosta de conteúdos importantes, significativos para o seu bem-estar. Afinal, o que acontece depois do consultório, né? O que acontece depois de uma sessão de terapia? O nosso convidado é o Júlio Faustino, ele é educador financeiro e servidor público, casado, pai de meninas e é formado em administração, onde desde 2020 atua como investidor na Bolsa de Valores, combinando teoria e prática para orientar pessoas sobre gestão de finanças pessoais, investimentos e planejamento financeiro. Com uma abordagem didática e acessível, ele busca democratizar o conhecimento financeiro. E quem é que não precisa de tanto aprendizado como esse, ainda mais de uma época tão importante do ano? E é lógico que a primeira pergunta vai ser, né? Qual o impacto das finanças na nossa saúde mental? Muito obrigada, Júlio, por aceitar esse convite. Primeiramente, obrigado, né? Eu queria agradecer esse convite de extrema importância que você fez, né? Eu acho que saúde mental e finanças, eles andam lado a lado, não tem como falar de um sem falar do outro. Verdade. Né? Eu costumo dizer até que finanças, uma boa saúde financeira passa por mais de 70% de uma boa saúde mental. Então, assim, é importante a pessoa ter esse entendimento sobre a saúde mental, né? Para também compreender depois as finanças. Eu acho até que as finanças é o passo 2, né? Primeiro você tem que se entender, né? Entender em que momento você está, e isso passa muito pelos profissionais de psicologia, né? Então agradeço o convite e espero que a gente tenha um bate-papo aqui muito bom, né, para nossa audiência, né, principalmente para a sua, e que eles realmente peguem esses insights aí e usem na própria vida, né? Quando eu digo para vocês que esse tema é extremamente relevante e importante, eu não estou brincando, gente. Dinheiro, finanças é um tema super necessário. Por quê? Porque acaba sendo um fator que desencadeia várias questões emocionais. Assim como também é um comportamento o qual é um gatilho de muitas das nossas questões emocionais, para mais ou para menos. Por isso, hoje, esse convite a Júlio, justamente para que juntos possamos trazer algumas estratégias, algo que possa contribuir com a sua qualidade de vida, com a sua relação com o dinheiro, com a sua relação com as finanças e juntos trilhar aí, né, algumas estratégias, né, Júlio? E aí pensando justamente nos impactos. Mais cedo, estava conversando aqui com o Júlio, né, iniciando esse momento extremamente especial, falando sobre finanças, os impactos, as questões sociais e como hoje estamos o tempo todo vindo de um mundo onde tem exigido muito de nós, em ter mais, em comprar mais, o mundo do consumismo, o mundo do excesso, e o quanto é que isso também impacta na nossa qualidade de vida e bem-estar. Pensando nessa abordagem, Júlio, como é que você enxerga hoje esse lado do consumismo, esse lado do excesso que o mundo hoje tem favorecido muito e onde as pessoas elas têm pecado, né? Me diga. Difícil, hein? Pronto, Andressa, é importantíssima essa pauta porque a gente tem toda essa cautela até em falar sobre isso, porque é um assunto que realmente é sensível, né? E pega diversas gerações. Aí a gente tem essa mistura hoje, a gente vê que a gente fala de geração alfa, geração Y, geração Z. Então, tem gerações que viram toda essa mudança tecnológica, todo esse avanço, e já tem outras gerações que já nasceram com a tecnologia, né, no colo. Então, assim, hoje a maior dificuldade da gente é exatamente entender esse impacto, né? E essa, como é que eu posso dizer, essa diferença de gerações, como isso vem impactando até mesmo no mercado de trabalho, né? Onde as empresas, hoje a gente já tem notícia de empresas que têm que se adaptar a esse novo perfil do trabalhador, né? É aquele trabalhador que muitas vezes ele quer ter uma liberdade dentro do trabalho, ele não quer ter aquela formalidade, ele não quer ter mais aquela linguagem que a gente utilizava antigamente. A própria apresentação pessoal dele é diferente, entendeu? Então,
voltando para a questão do consumismo exacerbado, também tem a questão das redes sociais, né? Que traz todo essa exigência, né? E assim a gente termina ficando e perdendo muito tempo ali nas redes sociais, não necessariamente consumindo algo bom, né? Sim. Aí eu trago mais uma vez um alerta, aquela pessoa que gosta de assistir seriados, né? Que passa dias maratonando, e eu já fui essa pessoa, eu gosto de seriado, mas a dica que eu deixo é, se você pode assistir somente um episódio no dia e usar aquele outro tempo para aprender algo que de repente você tenha uma curiosidade, né? Pô, eu tenho dificuldade em finanças, eu posso de repente assistir um vídeo, ao invés de assistir um seriado, eu vou assistir um vídeo sobre finanças. Então vou colocar lá no YouTube ou no Instagram, ou qualquer rede social, e vou buscar esse assunto que é do meu interesse. Então, você vai ganhar tempo e não perder tempo, né? Porque às vezes a gente perde muito tempo ali assistindo uma série que, no final das contas, não vai agregar em nada. Ou um filme que terminou ali e você agregou em que na sua vida? Nada. Você perdeu tempo, né? E às vezes até perde saúde mental também, né? Porque você tá ali e depois o dia passou, você não percebeu que o dia passou e depois você se culpa porque você não fez nada naquele dia. O que acontece muitas vezes é que o nosso cérebro, ele acaba ficando viciado nessas séries, nesses consumos, nesses excessos, porque existe uma grande liberação de dopamina, que é justamente o neurotransmissor importante nesse processo e que faz com que estimule cada vez mais essa necessidade. A necessidade de comprar, porque isso gera prazer, né? A necessidade de ficar horas ali assistindo uma série, um filme, nos jogos eletrônicos, né? Os excessos. Tudo isso vem porque tem muita dopamina. E a dopamina é justamente o quê? Muito prazer. Nós estamos vivendo uma era onde estamos buscando prazer, prazeres rápidos, prazeres instantâneos. Por que a gente está vivendo isso? Justamente porque a gente está cansado demais, né? A gente está sobrecarregado, estamos assumindo muitas funções. E isso nos leva também à questão do consumo, né? Estamos consumindo mais porque estamos buscando muitas vezes mais prazeres, né? Muito mais conforto, muito mais a sensação de bem-estar, de conquista, e na verdade é só para nutrir essa falta, né? A falta dos prazeres que nós teríamos se a gente estivesse vivendo realmente em uma fase mais desacelerada, mais no presente, mais de uma forma significativa, aproveitando as nossas relações, aproveitando o nosso momento qual a gente está vivendo. Então tem muito disso. Um ponto que eu também gostaria de pontuar é a questão ali, né, dos sintomas que muitas vezes chegam em consultório a partir de uma demanda financeira, que é sempre o quê? Ansiedade exacerbada, né? Insônias, preocupação constante, medo de fracassar, medo das coisas não derem certo, medo de ser julgado, condenado, medo até mesmo de ir para SPC, Serasa, né? De entrar aí no dividendo, no saldo negativo. Então, muitas vezes, esses fatores levam também um adoecimento psicológico e faz com que a pessoa que está passando por esse momento não consiga enxergar possíveis soluções, possíveis estratégias para melhorar. E o que é que acontece quando a gente está muito mal? Buscamos prazer, né? A gente busca soluções, e as soluções muitas vezes, no momento em que a gente está muito mal, é buscar algo rápido, algo instantâneo. Então, a gente faz o quê? Procrastina. Né? A gente vai para o joguinho online, a gente vai aí para as apostas, né? É algo também que está sendo aí em alta hoje no mundo, a questão do aumento do uso de usuários que jogam, que apostam no online hoje, né? Então tem muita coisa acontecendo que nos leva a esse lugar, na ideia de solução, né? A solução dos problemas. E quando chega dentro do consultório, que aí vem mudança de hábito, reestruturação cognitiva, ressignificar as crenças que muitas vezes nos adoecem cada vvez mais. Tirar desse lugar de fracasso não é fácil, né? Não é algo tão simples. E por isso que você traz, né, que 70% das questões hoje relacionadas às finanças é o psicológico. Porque assim, o psicológico, quem é que nós somos? Me conte aí.
Pois é, nada. Então trabalhar muito mais o psicológico, né? Tentando ressignificar crenças, tentando trazer estratégias. E por isso que hoje essa pauta ela é tão necessária. E falar sobre finanças vai nos conectar com muitas e muitas pessoas que com certeza têm passado por dificuldade ou já passaram em algum momento ou conhece alguém que está passando por isso. E de como a gente pode iniciar. E eu quero saber aqui de Júlio, estratégias. Vamos pensar em estratégias, Júlio. Quais estratégias aí? Primeiro, para quem está endividado, quem está lá muito mal hoje nas finanças, tá? E para quem está querendo construir algo, né? Para ter uma vida legal, confortável. Dê aí essas estratégias para essa galera maravilhosa. É engraçado, né, que é cômico, na verdade, que como os dois assuntos, eles são tão transversais, né? Assim, tipo, eu atendo clientes que chegam com uma necessidade financeira e de repente você começa a conversar com aquela pessoa e você entende que a necessidade dele, primeira, é psicológica. Sim. Então você termina entrando numa seara de um outro profissional, então você termina tendo que se especializar naquilo e buscar aquele conhecimento também, de uma certa forma, para poder dar um atendimento àquele cliente que, primeiramente, ele precisa vencer alguns vieses, né, cognitivos, né? Ele precisa entender qual o momento dele, né? Entender qual o momento dele, deixar um pouco o medo de lado, o medo das dívidas, e tirar aquelas dívidas debaixo do tapete, ou seja, encarar aquelas dívidas de frente. Então, a gente termina tendo que entender um pouquinho desse assunto também para poder, né? O cenário perfeito seria a pessoa que busca uma educação financeira passar pelo psicólogo antes, né? Se ele tivesse endividado, perfeito, seria o caminho ideal, mas em geral a pessoa vem pela dor, né? Então ela já está endividada ou ela quer realmente começar a fazer um investimento, às vezes já tem uma reserva de emergência, então ela já busca um profissional, um educador, um consultor, um assessor financeiro para poder já dar esses passos. E aí a gente tem que dar uma recuada para poder entender como está também o psicológico daquela pessoa, né? Porque não é só chegar e dizer, faça isso, faça aquilo, uma fórmula de bolo que a pessoa não vai cumprir. Sim. Então é um trabalho realmente que exige esse passeio transversal por outras ciências, né? Sim. Então a gente tem que fazer esse trabalho. E para a pessoa que busca e que quer ter um conhecimento financeiro, o que é que eu sempre digo? Primeiro, a pessoa tem que encarar as suas dívidas de frente, se caso endividado, obviamente, né? Se você está endividado, você tem que encarar essas dívidas. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas não têm nem ideia, sabe que está endividado, sabe que está negativado às vezes no Serasa ou no SPC, mas não quer encarar essas dívidas. Então, muitas vezes esconde até do próprio parceiro, se for casado, esconde da mulher, esconde da esposa, ou o marido esconde da esposa, ou a esposa esconde do marido, então, e vai ficando com aquela ansiedade financeira que vai consumindo a pessoa, e de repente aquela ansiedade vira uma depressão e você não cuida, e pode vir até a fatalidade, que é um suicídio. Sim. Né? Que é um assunto que poucas pessoas têm conversado, mas que os índices estão aí, né? Uma coisa que afeta todas as camadas da sociedade, desde o do mais pobre ao mais rico, porque saúde financeira não está ligado a quanto você ganha, e sim a como você gere o seu dinheiro. Então, não necessariamente você ganhar bem, você vai ter uma vida saudável financeiramente. Você pode ganhar super bem. Eu posso olhar para o quintal do meu vizinho, ver a grama verde e dizer, pô, se eu ganhasse o quanto ele ganha, eu estava bem. A solução dos problemas. Porque a gente sempre acha que a solução do problema é ganhar mais. Uhum. E às vezes não. Na verdade, a solução do problema é você saber administrar bem o que você tem. Né? Então, é o que eu sempre digo. Primeiro passo, fazer um orçamento. Né? O que seria o orçamento? O orçamento é exatamente você entender em que momento você está, organizar suas finanças. Então, você tem que fazer aquela continha básica ali de quanto você ganha no mês, quanto você gasta,
Se você for casado, quanto você ganha, quanto sua esposa ganha. Então, aquele orçamento conjunto familiar, né? E o ideal é você olhar para trás, né? Então, você tem que olhar para o passado também, para você prospectar o futuro, né? Esse orçamento tem essas duas fases. Você olha para o passado, então, quanto foi que eu gastei em 2024? Então, quanto eu possivelmente vou gastar em 2025? Então, você vai fazer essa continha básica, faz o orçamento. Ah, já fiz orçamento, ou o orçamento, no caso, você pode trabalhar com planilhas, né? Tem gente que da minha geração, né, gosta de planilha, gosta da coisa mais planilhada ali. O pessoal mais novo gosta de aplicativo, então você tem o Mobilis, que a maioria dos brasileiros gostam de usar o Mobilis para poder fazer os controles financeiros. E gratuito, né? E gratuito. O importante é que a pessoa faça, né? Se vai fazer em planilha, se vai fazer no WhatsApp, se vai fazer pelo Mobilis. No papel. No papel. Método tradicional aí. No papel. Eu acho que eu até indico que a pessoa comece pelo papel, né? Porque é fácil, você tá ali, você escreve, mas eu entendo também que tem uma geração nova que não gosta de papel. Sim. Então essa geração já vai pro Mobilis, mas tem que fazer, né? Dado esse primeiro passo do orçamento, construir o orçamento, aí você tem que pensar em quê? Na reserva de emergência, né? A reserva de emergência é um passo antes do investimento. Então você vai construir a sua reserva de emergência. Ah, mas o que é a sua reserva de emergência? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala do se pagar primeiro, né? Então é exatamente isso. A reserva de emergência é aquele valor onde você vai criar um costume, né? Porque o ser humano é isso, né? A gente se adapta, então a gente vai criar um costume de fazer uma poupança. Esse é o se pagar primeiro. Mas o se pagar primeiro não é para comprar coisas supérfluas. O se pagar primeiro é um dinheiro que você está juntando para uma reserva de emergência, para você aprender a poupar, para lá na frente, se caso você tenha uma necessidade, você consiga suprir aquela necessidade emergencial com aquele dinheiro que você já poupou naquele período. Sim. Certo? O passo 3 é você construindo, após a sua reserva de emergência, né, você construir sua reserva de emergência, aí você vai ter o quê? Você vai pensar em objetivos. Por quê? É muito mais fácil você começar a investir quando você tem objetivos pré-definidos, né? Então você estabelece um objetivo, pode ser uma viagem internacional, pode ser, eu quero pagar a faculdade dos meus filhos lá na frente, pode ser, eu quero investir para minha aposentadoria, mas quando você enxerga a longo prazo e tem um objetivo, se torna mais fácil você começar a investir. Eu colocaria esses 3 pontos como os pontos iniciais para quem deseja começar a ter uma vida financeira mais saudável. Então, minha gente, vamos encarar as nossas dívidas, vamos encarar a nossa realidade. Até porque quando a gente entende e tem conhecimento do que a gente está vivendo, a gente consegue buscar estratégias e soluções de problema. Obviamente que nem sempre a gente quer sair da nossa zona de conforto, nem sempre a gente quer mudar os hábitos, né? Deixar de consumir mais, deixar de viajar, deixar de aproveitar demandas do dia a dia, mas tendo consciência, fazendo tudo com consciência, isso pode nos ajudar a evoluir e trazer muito mais o sentimento de sou capaz, comigo funciona, isso dá certo, eu sou bom no que eu faço. Então vamos evitar as fugas e os escapes. As dicas aí relacionadas às planilhas, como também escrever no papel é super válida. E uma coisa importante, quando a gente escreve no papel, o nosso cérebro ele compreende melhor a nossa realidade. Então, se para você está sendo difícil fazer planilhas, que muitas vezes, muita gente foge de planilhas, né? Tem o horror do Excel, tem pavor de fazer anotações, de colocar ali na pontinha ali do teclado os números. Vamos para o papel, para o básico, né? O que é que você tem para pagar? Quanto é que tá? Como é que você pode estar pagando isso? Quanto é que tem de entradas também, que é importante, né? Quais estratégias eu posso alcançar? Talvez eu tenha que deixar de baladas, festas, né? Talvez eu tenha que rever ali os meus custos fixos, reduzir um pouco em uma conta, em uma compra extra. Então, muitas vezes, a gente pode encontrar soluções a partir do momento que a gente toma consciência do que de fato está acontecendo ali com a nossa saúde financeira. Então, eu não quero ver ninguém fugindo daí, tá?
Vamos sair dessa zona de conforto, que não tem nada de conforto. Vamos nos movimentar para assim alcançar uma saúde financeira muito mais significativa, muito mais próspera e com certeza nos ajudar a criar estratégias, reserva financeira, né? Temos mais aí, né? Ações, bolsas, muitas áreas para serem investidas, onde vocês também podem começar de base, do zero, assim como tantas pessoas que são referências nesse lugar. Algo que é válido trazer é a questão das nossas crenças, né? O que é que são crenças? Crenças são os pensamentos mais profundos e generalizados que nós temos sobre a vida. Nossas crenças, elas são construídas ainda na infância e na adolescência, tá? Onde o nosso cérebro ele ainda está em formação. Então, tudo que a gente aprende nessa fase de vida sobre dinheiro, sobre finanças, como é que a gente aprende? Com a nossa família, no meio no qual a gente vive, no nosso país, né? As questões financeiras do mundo. Então, tudo que a gente aprende nessa fase, a gente vai levar para a nossa vida adulta. Então, obviamente, que se nós vivemos escassez, vamos ter uma dificuldade muito grande na vida adulta e isso pode nos adoecer, trazendo sentimentos de incapacidade, de que eu sou um fracasso, de que as coisas não são boas o suficiente, de que sempre tem algo a melhorar. E isso pode me levar ao adoecimento psicológico, tá? Além da ansiedade, temos aí depressão, temos tantas outras questões que envolvem ao fracasso, ao sentimento de frustrações, que se a gente for aqui numerar, a gente vai passar dias, né? Porque são demandas que verdadeiramente mexem muito com o nosso eu, tá? Então, vamos seguir a estratégia, né? Vamos pegar aí e botar a mão realmente ali na massa. A partir de hoje, todo mundo lá, né? Planilha, papelzinho, caneta. Não fuja, porque quanto mais você foge, mais ela cresce, tá? É como se a gente estivesse varrendo, né, Júlia? Jogando ali a poeira para debaixo do tapete. Então, encare, né? Eu sei que é doloroso muitas vezes. Olha, ai meu Deus, quanto número, quantos zeros, quantos dígitos. Mas calma, tá? Para tudo na vida a gente encontra a solução. Eu sei que deve ser muito difícil para você. Eu imagino o quanto deve ser doloroso até lidar com números muitas vezes, porque nem todo mundo tem essa expertise, né? Se a gente for olhar até mesmo um acadêmico, aí no mundo acadêmico, nem todo mundo é expert em matemática e não precisa ser expert. Você só precisa realmente saber do que se trata, né? Para começar lá de base, lá do zero. E aí, dentro desse processo, construir uma rota, né? Pensar agora em metas, né? Metas, elas são importantes para esse processo. E as metas, como você trouxe, né? A gente vai estipulando curto prazo, médio prazo, longo prazo e traçar caminhos que possam nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. O que acontece é que muitas vezes a gente cria metas irreais. Metas irreais. E essas metas, obviamente, por serem irreais, a gente não alcança. E aí, adivinha qual é o pensamento que vem? Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Né? E aí, o que é que acontece depois, Júlio? Aí desiste e fica endividado. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Né? Joga pra cima. Então, vou pular carnaval. Vou pular carnaval, vou viajar, vou estourar meu limite do cartão de crédito, né? Eu vou viver. Só se vive uma vez. Só se vive né? uma vez. Vou me mimar. Vou me mimar. Então, são temas aí, né, que estão hoje dentro da nossa atualidade, que é justamente as fugas. Então, a gente não encara, a gente foge. E quando vê, já tá lá uma bola de neve. Quando vê, já tá o problema muito maior, algo que poderia ser resolvido. E quando eu penso em resolver, eu não sei, né? Crio metas irreais. Eu vou pagar minhas dívidas e comprar um carro novo. E, na verdade, eu não estou fazendo nada para chegar nisso. Eu não estou fazendo uma reserva, eu não estou fazendo um investimento, eu não estou pensando no meu objetivo, né? Não estou alimentando o meu desejo. E eu me frustro. Então, a frustração, ela pode te levar cada vez mais para esse lugar, né? De fracasso, de tristeza, de adoecimento psicológico. Então, é encarar, tá? Mas a partir daí a gente faz metas
realistas, né? Metas com passo a passo. Metas que podem ser lá do básico até chegar lá ao longo prazo. Você precisa comemorar metas, conquista de metas. Então você estabelece pequenas metas e comemora essas metas. Isso vai te trazer uma satisfação, que é aquela dopamina, né? Que é aquele prazer de conquistar, como a doutora Andressa trouxe aqui, e então você vai conseguir se ver realizando essas metas e você vai tomar a rédea, né, das suas ações. As estratégias realmente das metas não é para que a gente deixe de pensar no presente, é justamente que a gente trilhe um objetivo e que consiga visualizar, né, o passo a passo e ver que a gente consegue ir validando ela a cada momento. O que é que nos motiva? É ver quando as coisas de fato estão saindo do papel, é ver que as coisas estão fluindo. Então, imagine, eu botei aqui, quero estabilizar dívidas, quero comprar um carro, quero viajar, mas eu não estou fazendo nada, nem buscando a renda extra, eu estou me movimentando. Obviamente que eu vou me frustrar. E aí vem um outro mundo, né? O mundo da comparação. Ah, mas não sei quem faz tudo isso. Né? Fulaninho aí trocou de carro, fulaninho viajou, né? Hoje a gente vê muito isso porque hoje a gente tem um acesso muito grande, né, a muitas pessoas no mundo, inclusive dentro do aspectos aí de famosos, né, que tem um caminho de vida totalmente diferente, né, de muitos que trabalham dia a dia, que estão ali suando todos os dias buscando o seu sucesso. Então, não se compare. Né? Eu acho que a gente pode trazer um pouco disso, que a régua nem sempre tem a mesma medida para todos. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória. Sua individualidade, né? Sua individualidade. Isso é perfeito. Exatamente. Esse ponto é perfeito. A gente vê hoje em dia, existem muitos influenciadores digitais que vendem fórmula de bolo, né? E não necessariamente aquele bolo vai servir para você. Então, é muito importante isso que a Andressa trouxe, porque você, de preferência, se você quer aprender sobre um determinado assunto, você deveria ouvir vários especialistas naquele assunto e não pegar somente a opinião de um especialista como regra geral. Então, você quer aprender sobre um determinado assunto, você escute alguns especialistas e a partir de todas aquelas experiências que você teve com aqueles especialistas, você vai fazer a sua crítica sobre aquele assunto. Né? Você vai aprender aquele assunto por diversos pontos de vista. Então, isso é extremamente importante. Cuidado, porque a realidade do outro pode não ser a sua. Né? Isso a gente vê muito no mercado financeiro. Às vezes a pessoa diz, invista em determinado ativo. Só que a realidade dele é uma, a sua é outra. Então, ele não falou o risco daquele investimento, né? Então, às vezes você vai achando que aquela ação ou aquele ativo é um investimento para longo prazo, para aposentadoria. E aí, de repente, você coloca um valor, no outro dia você vai olhar, você está perdendo dinheiro. Né? Como você não tem costume no mercado financeiro, você fica assustado e tira seu dinheiro perdendo. Aí já cria um trauma porque você acha que o mercado financeiro tirou o seu dinheiro. Ou seja, você investiu em um produto que você não conhecia, por causa de uma indicação de uma pessoa que você também mal conhecia, e aí depois você culpa o mercado financeiro, porque o mercado financeiro é perigoso e é arriscado. Sim. E volta a jogar em bet, porque na bet, no Tigrinho, você vai ficar rico. Então, tem esse contrassenso aí, né? Sim. A gente precisa, se a gente quer começar a investir, aprender educação financeira, a gente precisa se munir de informações. Então, você pode buscar. Hoje, existem plataformas gratuitas na internet, né? Sim. Você tem o próprio, a escola do Bradesco, que é gratuita na internet. A própria B3 tem diversos cursos, né, para iniciantes. O .gov, você consegue acessar coisas no .gov sobre finanças pessoais. Então, assim, tem uma vasta gama de conhecimentos aí que estão disponíveis gratuitamente. Agora, claro, a gente tem que ter o interesse.
O Uhum. primeiro passo para poder você buscar sobre o assunto. Sim, Né? sim. Aí entra a questão mesmo da importância da educação financeira. Exato. Né? Se a gente for olhar, se isso viesse da nossa base, né? Se isso viesse lá do nosso processo de desenvolvimento infanto-juvenil, estaríamos hoje com a vida muito mais estruturada, né? Estaríamos hoje tendo oportunidades incríveis, mas no meio disso tudo a gente tem muitas oportunidades de aprender o hoje. Então, uma coisa eu digo, conhecimento nunca é demais. Uma outra coisa, se tá vindo fácil demais, desconfie, Perfeito. né? Porque tudo que vem fácil vai também fácil. Então, tente entender, tente conhecer de onde é que vem, para que vem, qual é Perfeito. as estratégias disso, como funciona. Eu sei que às vezes tem as nomenclaturas muito difíceis, muito complexas, né? Sim. CDB, CDI, né? Eu mesmo sou péssima. Então, eu sei que isso, de algum modo, não tô entendendo, não tô compreendendo. Mas tenha paciência, pega o papel, pega a caneta. Eu sei que às vezes a gente usa o nosso tempo fazendo coisas que não são tão úteis, né? A gente passa horas ali rolando o feed, né? Vendo 1001 conteúdos que muitas vezes não nos agrega, como você mesmo trouxe lá no início. Então, esse lugar é de trazer a importância do conhecimento, da educação financeira, de trabalhar primeiro aqui dentro, porque é muito daqui de dentro, do modo como a gente pensa, do modo como a gente enxerga, para daí então a gente partir para comportamentos que sejam muito mais funcionais e que tragam resultados positivos na nossa vida. Porque esse lugar, né, de eu tô com medo, eu tô me sentindo um fracasso, eu tô me sentindo frustrado, eu não consigo evoluir, eu não consigo desenvolver, é muito das nossas crenças. E crenças, elas podem nos bloquear, podem fazer com que a gente se auto-sabote, com que a gente se auto-negligencie. E somos altamente propensos, né, gente? Venhamos e convenhamos. A nos auto-negligenciar, né? A gente gosta de não sair da zona de conforto, mas sair da zona de conforto é necessário para a nossa evolução. E muitas vezes a felicidade, né, o objetivo que a gente quer alcançar, está justamente onde tem uma pedra. E a gente foge da pedra. Então vamos encarar essa pedra, né, como um modo de encarar a nossa realidade, de buscar conhecimento, de encontrar estratégias para levantar essa pedra e vencer esse obstáculo, tá? Então é um passinho de cada vez. Não adianta querer fazer tudo agora também, tá? Porque o resultado ele vem, mas não vai vir da noite pro dia. Tá bom? É tudo com cautela e com leveza. Júlio trouxe aí algumas plataformas, né, que são gratuitas, que trazem essa questão da educação financeira. Me lembre, Júlio, quais são? Pode acessar, botar no Google Escola Bradesco, e você já vai acessar, vai conseguir pelo Google. A mesma coisa com o .gov também, você tem lá diversos cursos gratuitos. Na realidade, é uma determinação do próprio Sistema Financeiro Nacional, né? As instituições financeiras são obrigadas a prover cursos gratuitos para seus clientes. Então, todas as plataformas de instituições financeiras vai prover cursos. Então, se a pessoa tiver interesse em procurar, né? Eu estou dizendo das que eu já utilizei. Né? Então, essas 3 aí foram 3 que eu utilizei e gostei dos cursos, que são cursos simples, rápidos, a pessoa consegue fazer em uma tarde ou uma manhã, né? E adquirir aquele conhecimento básico e já sair na frente de muita gente que não tem esse conhecimento. Infelizmente, como a doutora Andressa trouxe, a educação financeira ainda é deficitária no nosso país, né? A gente não aprende isso na escola, não aprende em casa, vai para a faculdade, acha que vai aprender, também não aprende, né? Eu trago o meu próprio exemplo, como formei em administração, e mesmo na faculdade, 2 ou 3 professores falaram sobre Bolsa de Valores, e mesmo assim de maneira bem superficial. Então a gente vai para a faculdade, mesmo dentro da faculdade, a gente termina não aprendendo sobre esse mundo. E finanças pessoais piorou. As finanças pessoais eu mesmo não tive a oportunidade de aprender. Então essa necessidade de aprender sobre finanças pessoais veio por uma coisa
minha mesmo, né? É uma coisa pessoal, né? Uma vontade sobre esse assunto, porque eu via a deficiência tanto em mim quanto das pessoas que estavam ao meu redor ali, familiares e tal, e eu queria mudar aquela realidade, então por isso que eu busquei conhecimento e, e trago isso e reforço isso para as pessoas que estão assistindo a gente. O conhecimento ele está aí, né? Se quiser vir com o Júlio, melhor ainda, mas tem diversas plataformas aí gratuitas que você pode também estar aprendendo. A gente já aproveita aqui, né, e já faz a divulgação também do canal do Júlio aqui no YouTube, onde você pode acessar conteúdos acessíveis, conteúdos que vão trazer informação, conhecimento, muita coisa legal. Ele trouxe aí essas dicas valiosas sobre plataformas que trazem educação financeira, como também um aplicativo, né, para ali organizar dívidas mensal, né, débitos rotativos. Então, é importante que a gente tenha essas plataformas, porque isso nos ajuda a desenvolver até mesmo um equilíbrio. Outra coisa que eu gosto bastante dentro desse lugar é buscar leitura, né? Conhecimento nunca é demais. Então, quando a gente está ali conectado com temas que podem trazer resultados positivos na nossa vida, o nosso cérebro, ele entende e vai assimilando e nos ajudando a alcançar o objetivo. Então, não adianta eu querer melhorar minha saúde financeira se eu estou o tempo todo acessando lá a página de compras online, tá? Se eu estou lá acessando conteúdos que não vão me ajudar a alcançar o meu objetivo. Somos extremamente influenciáveis. Então, influencie de pessoas, de páginas, de situações, né, conteúdos que sejam relevantes para o seu objetivo. Ah, Andressa, você quer dizer que eu não devo mais olhar? Não, lógico que você deve olhar, você tem aí direito de ver, tá? Mas se o seu objetivo é ter uma saúde financeira muito mais estável, muito mais próspera, se conecte com esse conteúdo, né? Busque informação, busque ali pessoas que possam te engajar, certo? Então, eu acho que é importante... Faça o algoritmo trabalhar para você, né? Exatamente, exatamente. Acho que a gente está tão vivendo num contexto influenciáveis, né, que a gente vai esquecendo até mesmo do que a gente quer. Exatamente. Né? Do que eu quero. E hoje em dia a gente sabe, né, que as grandes empresas de tecnologia, elas colocam a gente naquela bolha, né? Então, se você consome conteúdo que vai agregar pouco, né, no seu dia a dia, a plataforma vai te entregar só aquilo. Então, como reforçando o que a Andressa trouxe aqui, se você quer aprender sobre finanças, comece a assistir conteúdos sobre finanças. Porque aí as redes sociais elas vão entender, o algoritmo vai entender que você quer aprender sobre aquele assunto, então eles vão demandar mais vídeos sobre aquele assunto. É uma estratégia também para quem está querendo aprender sobre finanças. Sim, sim, o mesmo é sobre autocuidado, saúde mental, conteúdos que sejam relevantes para o seu bem-estar. Estamos voltando agora, né, com o podcast Além das Sessões, após uma pausa aí de início de ano, final de ano, que são épocas que está todo mundo concentrado, né, em reorganizar, em se preparar. Então, estamos voltando agora e, é claro, vamos ter conteúdos sempre relevantes, conteúdos que possam te ajudar, porque eu sei muito bem, né, vindo aí do consultório, quais são as demandas mais importantes, e é claro que eu vou sempre estar trazendo profissionais extremamente qualificados para te ajudar nesse processo, para te ajudar a evoluir, para te ajudar a fluir, ter uma vida muito mais significativa. Afinal, quando a gente está bem com a gente, né, eu digo isso em todos os aspectos, físico, emocional, financeiro, espiritual, a vida ela flui, a vida ela vai bem. E eu quero te ver bem, eu quero ver você fluir, eu quero ver você desenvolver habilidades que sejam importantes e significativas na sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link lá do canal do Júlio, tá? Para você acessar, para você explorar esse conteúdo, assim também como as redes sociais, tá? Júlio, muito obrigada por aceitar esse convite, essa missão de voltar com tudo agora, além das sessões. Obviamente que a gente vai ter outros momentos. Foi super válido a sua participação aqui. Com certeza você contribuiu e contribuirá com a saúde financeira de muita gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Esse assunto, a gente poderia passar dias aqui falando, porque ele é bastante amplo e importante, né?
E eu com certeza acredito que a gente vai se encontrar mais vezes, né? Para poder debater um pouco mais e aprofundar determinados assuntos, porque você vê, quando o assunto é bom, a hora, né, passa voando. E é isso. Viva o presente, mas não esqueça de planejar o futuro. Se quiser saber mais conteúdo, acessa lá o @jcfaustino com 2 T's no Instagram ou Júlio Faustino aqui no YouTube. Sim, sim, perfeito. Então, todo mundo agora já aí engajado, tá? Todo mundo agora cuidando da sua saúde financeira, se preparando, né? Estamos iniciando o ano. Então, é bom ter, né, as nossas metas alinhadas, os nossos objetivos, e conte com a gente daqui para contribuir, para fazer isso fluir perfeitamente. Esse foi mais um episódio do Além das Sessões. Quero contar com o seu engajamento também nesse processo. Estamos voltando, então eu sei que o recomeço é sempre mais intenso. Então eu conto com a sua participação. Deixe aqui o seu like, comente, compartilhe com as pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo, ter acesso a essa informação, a esse conhecimento, que com certeza vai estar fazendo toda a diferença. Se você ainda não me segue lá na rede social, é andressacarneiro.pice. Sinta-se à vontade, um grande abraço e até a próxima!